Então pessoal, nesse vídeo daqui, através desse vídeo eu vou estar instalando o Windows numa máquina virtual para apresentação de uma atividade da matéria de sistemas de informação. Eu estou aqui no Oracle Box e estou criando uma nova máquina virtual, assim que eu estou nomeando, com a ISO do Windows. Aqui é a ISO do Windows aqui. Nesse caso daqui é o Windows 10, mas a gente pode também utilizar outros tipos. Eu vou marcar a opção de pular instalação desassistida para que a gente possa instalar ele manualmente. Aqui, através da opção de hardware, eu consigo não só alocar a memória RAM, quanto também os processadores que a gente vai utilizar nessa máquina virtual. O padrão é esse daqui, mas eu vou estar colocando o dobro e 3 processadores para fazer da instalação um pouco mais veloz. Está colocando aqui 4096. Aqui em disco rígido virtual a gente vai colocar, eu vou estar alocando 10 GB por enquanto, mas vocês vão ver que mais para frente não vai ser o suficiente. E vou marcar a opção de pré-alocar memória, para que a gente não tenha nem gargalos, nem nenhum outro problema na instalação do Windows ou na utilização da memória do disco rígido. Aqui está todas as informações, estamos criando a mídia, no caso ele está pré-alocando a memória ali, e aqui a gente está com a máquina virtual já criada. Com todas as informações aqui bem, a gente consegue modificar tudo isso através do Oracle. Eu estou iniciando ela aqui já, para que a gente já possa fazer a instalação do Windows. Pronto. Aqui na tela de instalação do Windows a gente consegue selecionar nosso idioma. Aqui está como Português Brasil, obviamente. E vamos inicializar a instalação. Nesse caso daqui, eu não tenho uma chave para ativar o Windows. Então eu vou estar selecionando a opção de não ter uma chave do produto. Eu vou estar também instalando o Windows 10 Home, de todas as versões que eu tenho aqui. Aqui é para aceitar os termos de licença. E aqui a gente tem as opções de instalação personalizada, ou seja, a instalação própria do Windows e atualização. Nesse caso aqui a gente vai estar fazendo a instalação do Windows em si. Mas eu vou marcar a atualização só para que vocês possam ver o que acontece quando não há o Windows em si já instalado. Aqui. E nesse caso daqui ele volta para o começo da instalação. Vou passar para todas as etapas novamente. E aqui vocês vão ver, como eu disse anteriormente, que 10 GB não vão ser o suficiente para instalar o Windows. O Windows ele necessita de um pouco mais que 10 GB para poder fazer a instalação. Aí nesse caso daqui a gente vai necessitar criar uma nova partição, ou seja, uma nova memória virtual com mais de 10 GB. O que a gente vai ser capaz de fazer através do Oracle Box. A gente não precisa criar uma nova máquina virtual para isso, basta a gente criar a nova partição. E aqui, ó, pronto. A gente vê aqui em disco rígido. E não em acrescentar, mas em criar, a gente vai ser capaz de setar uma nova partição com 50 GB ou qualquer outro tamanho. Aqui em VirtualBox Disk Image, esse vai ser o tipo de memória que a gente vai criar. Já vamos pré-alocar a memória da mesma forma e vamos selecionar o tamanho padrão mesmo de 50 GB para ele. E aqui ele vai estar pré-alocando a memória. Pronto. Com a memória já pré-alocada, a gente tem aqui a nossa partição de 50 GB. Basta a gente selecionar ela. Vou estar vindo aqui, selecionando a nossa partição de disco rígido de 50 GB, como foi dito, e retirando a outra de 10, já que a gente não vai ser necessário para nós. Como pode ver aqui, 50 GB. Aperta em OK. E agora vocês podem ver que a nossa memória também é de 50 GB aqui na nossa máquina. Voltando aqui para a instalação, agora com a memória de 50 GB, aí já consegue fazer a instalação do Windows. A instalação do Windows ele acaba tendo muitos gargalos, no caso acaba demorando muitas vezes. Então eu vou estar fazendo desse processo mais rápido, cortando o vídeo e acelerando algumas partes, tudo bem?
E retornando agora com a parte que a Cortana já se introduz pra gente. A Cortana, a partir desse Windows 10, ela já consegue, na questão de acessibilidade, falar conosco. Eu vou estar desativando a questão de voz aqui, mas é muito bom com relação à parte de acessibilidade. Nesse caso daqui, inclusive, vocês não vão ser capazes de ouvir ela. Acabei não gravando o áudio em si da instalação. Aqui a gente vai selecionar a nossa região, o nosso layout do teclado. A gente pode colocar mais de um, mas nesse caso não irei colocar. E daqui em diante, pronto. O Windows ele obriga agora, nessas versões mais atuais, que a gente coloque uma conta. Eu vou estar colocando aqui a minha conta para não ser necessário criar uma, e já retorno com vocês. Aqui ele vai pedir para nós criarmos um PIN, ou seja, o PIN para nossa máquina e conta do Windows. Aqui eu vou colocar um PIN básico, mas é importante que esse PIN seja algo seguro para você. E a partir daqui o Windows ele vai mostrar para a gente todas as questões de compartilhamento de dados. Por exemplo, aqui é para importar o Edge, para caso você já tenha utilizado o navegador deles, eu vou estar marcando como não. E daqui em diante é com relação a compartilhamento de informações. Nesse caso aqui é a localização, quais apps podem utilizar, se o próprio Windows pode localizar meu dispositivo, enviar dados de diagnósticos de como a máquina está funcionando, ou seja, como o Windows está se comportando na máquina. Eu vou colocar somente os obrigatórios. De digitação, vou dizer que não. Isso daqui é com relação a dados de diagnóstico também, experiência personalizada. Este daqui é com relação a anúncio personalizado, que também vou estar marcando não. Tudo relacionado à coleta de dados, como você pode perceber. Da mesma forma aqui, esse aqui é para você personalizar de acordo com o seu uso, por assim dizer. Mas nesse caso eu vou ignorar. No caso, o telefone Android também não. Da mesma forma as fotos. Aqui ele não me dá a opção de sair, então eu apenas vou apertar em avançar. Com relação ao Game Pass, da mesma forma não. E a Cortana também não. E agora a última parte da instalação do Windows propriamente dito. Pronto. Retornando aqui, já estou chegando no fim da instalação. E estamos com o nosso Windows prontamente instalado. Um Windows totalmente novo na nossa máquina virtual. Eu vou estar preparando aqui, ajeitando a janela para que a gente possa visualizar um pouquinho do procedimento, de como está o nosso gerenciador de processos. Na direita vai estar o gerenciador de processos da minha máquina física. E à esquerda, como vocês estão vendo, a máquina virtual. Estou abrindo o gerenciador de tarefas em ambos, através do atalho Ctrl+Shift+ESC. E só vou ajeitar aqui as janelas rapidinho para que a gente possa monitorar melhor como está o comportamento das máquinas em cada um dos SOs. Pronto. Com os processos abertos a gente consegue ver que já tem muita coisa diferente, tanto nos aplicativos de fundo quanto nos aplicativos em si. Na minha máquina em física eu tenho outros aplicativos, como o próprio OBS que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, mas por exemplo eu tenho o Opera e a própria Oracle Box que acaba utilizando muita memória. Nesse caso daqui a gente está em processos em geral, então ele vai mostrar todos os aspectos, CPU, memória, disco e rede. Você pode ver aqui em processos dos processos de fundo, mas a gente também vai ter a parte do processo do Windows. A gente tem 87 processos do Windows aqui marcados na nossa máquina virtual. Todos relacionados ou à rede, ou comportamento do computador, ou gerenciamento de processos. A gente vai ter também até, por exemplo, o Edge e outros, como a barra de pesquisa. Serviço local, testador, muita coisa como você pode ver relacionado. O próprio Windows Explorer também está aqui. Ele também faz parte do próprio fundamento do Windows.
E vindo aqui para a nossa máquina, a máquina física, você pode ver que não só nas questões de aplicativos de fundo, também por conta da placa de vídeo e outros acessórios da minha máquina, como também no próprio processo do Windows a gente tem mais coisa. Mas como você pode ver, em carta de processo do Windows a gente tem muito menos coisa adicionada, a gente tem apenas 10 processos a mais em média. Isso daí se dá porque os processos do Windows eles se mantêm praticamente o mesmo. O meu Windows, por ser uma versão mais atualizada, creio eu que esses processos foram adicionados por conta disso. Mas nesse caso, você pode ver que o processo de Windows realmente mantém a mesma quantidade. Passando agora para a utilização de memória, eu vou abrir o nosso monitor de recursos aqui. Através dele a gente vai conseguir não só monitorar, mas também ver o que está utilizando a nossa memória e como. Da mesma forma como gerenciador de processos, mas aqui a gente consegue ter uma visualização um pouco melhor. Aqui também a gente consegue visualizar a CPU, como eu disse, a gente consegue ver rede e outros aspectos, até a utilização de disco. Como você pode ver, a utilização do disco e também do processador é discrepante demais com relação à máquina virtual e à máquina física. A gente consegue ver tudo aqui. Na parte de memória a gente consegue ver os processos. Aqui nos processos da nossa máquina virtual a gente pode ver que todos são parte do Windows. O Edge e outros aqui, como você pode ver. MS Edge, Explorer, tudo relacionado a realmente o funcionamento do próprio Windows. Diferentemente da nossa máquina física aqui, que tem outros como Opera e muitos outros. O próprio VBox, como você pode ver. A utilização de memória na nossa máquina física está em 79%, enquanto na nossa máquina virtual está em 55%. Isso deve exatamente para os outros processos que a gente não tem na nossa máquina virtual. Eu vou estar habilitando aqui para que a gente possa ver exatamente o quanto de memória a gente colocou em cada uma. Como você pode ver aqui, eu estou com a minha máquina com mais ou menos 12 GB de memória. Estamos com 2.000 MB livres, ou seja, 2 GB. E aqui na nossa máquina você pode verificar que é literalmente a memória que a gente pré-alocou. No caso, 1 MB a menos, com 4.095 você pode ver, mas é exatamente a memória que a gente alocou. A gente tem mais ou menos 1,7 GB de memória livres aqui na nossa máquina virtual. Isso mostra o quanto o Windows acaba já consumindo na nossa máquina por si só. E bem, é através disso que eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais da instalação manual e o utilizamento de máquinas virtuais. Através dessa máquina virtual, ou Oracle Box, ou qualquer outra que você esteja utilizando, você é capaz de abranger muito mais do que realmente a sua máquina é capaz de fazer. Do funcionamento, do alocamento de memória, de como tudo funciona, partições, tudo você consegue ver através de máquinas virtuais. Bem, agradeço por ter visto o vídeo até aqui, e no caso, eu vou estar encerrando por aqui. Muito obrigado.